A paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar a vocês a história de uma mulher muito assim, que foi muito firme, que orou muito com o seu povo, porque ela precisava da ajuda de Deus e ela precisava que Deus chegasse e salvasse seu povo. E eu vou contar pra você entender direito essa história. Mas antes, eu tenho uma novidade pra vocês. Todo vídeo de Conhecendo as Mulheres da Bíblia, eu vou simplesmente fazer uma pergunta. E vocês vão responder nos comentários. E aí, vamos lá? Então a pergunta de hoje tem a ver com a história. Presta atenção na história que você vai achar a resposta. Simplesmente, qual é o nome da esposa do rei Assuero antes da rainha Esté? Você sabe responder? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar de olho. Então, começando, a gente precisa agora voltar um pouco no tempo, lá no tempo de Samuel, no tempo do rei Saul, para entender uma coisinha antes de começar a história de Esté, certo? Então, o que a gente vai entender é a origem de Amã. Amã é o cara que tenta acabar com a vida dos judeus, que não gosta dos judeus. Eu vou te explicar o porquê. Simples assim. Samuel recebe a mensagem, vai até Saul e diz a ele que Deus mandou que ele exterminasse todos os amalequitas. Que não ficasse um gado, um animal, nada vivo. Nem uma formiga. Então, Saul vai, pega seu exército e vai. Ele só vai. E o que acontece é que simplesmente ao chegar lá, ele poupa o rei e a rainha. E é importante deixar claro o fato de que a rainha estava grávida e fugiu. O rei, ao contrário, ficou lá e foi morto pelo profeta Samuel depois de ele dizer ao rei Saul que estava errado, que ele deveria cumprir a ordem de Deus. E é aí que Deus rejeita Saul. Voltando agora para Esté, a gente precisa falar primeiro do que estava acontecendo no palácio antes de falar da Esté. Acontece que o rei decidiu dar uma festa, um banquete com todos os convidados, e ele chama sua rainha para poder mostrar a todos como ela era bela e tal. E simplesmente ela se nega a ir, coisa que na época não podia. Ela era uma rainha, se o rei chamasse, ela só tinha que ir, não tinha que questionar. Aí o que o rei faz? Pega ela, tira ela como rainha. Rainha Vashti é expulsa do castelo, não pode voltar mais. Só que o rei ficou assim meio, o que eu vou fazer agora? Meio triste, sem rainha. Aí um servo, um conselheiro, diz assim: porque o Senhor não faz assim, passa na cidade seus servos, que tragam moças virgens e puras para o Senhor, tornar uma delas sua rainha, a que o Senhor mais se agradar. Aí o rei, gostei da ideia. Simplesmente isso acontece. Agora entra ela, uma moça chamada Radassa. Isso mesmo, o nome da rainha Esté é Radassa, o nome dela é judia. Então, ela era sobrinha do Mardoqueu, com Mordecai, depende da tradução da Bíblia, mas é que eu estou usando Mardoqueu, então eu vou falar Mardoqueu para não me confundir. Simplesmente, ele diz a ela: não fale que você é judia e use o nome Esté. E simplesmente ela foi com todas as moças, foi preparada. A Bíblia fala que o rei achou graça em Esté e ela é simplesmente escolhida como sua rainha. Mais pra frente a Bíblia vai falar que a rainha Esté passa 30 dias sem ser chamada pelo rei. Mas o que isso tem a ver? Escuta. Ao mesmo tempo que ela estava no palácio, Amã estava armando contra os judeus. E ele simplesmente criou um edito de que todos os judeus deveriam ser mortos. Simples assim, tranquilo, né? Aí o que acontece? Mardoqueu se humilha, se cobre de cinza, se veste de saco. E Esté fica sabendo de tudo. Ele manda para ela uma cópia do edito, falando o que estava escrito no edito. E ela começa a conversar com ele falando: olha, faz 30 dias que o rei não me chama, e se eu entrar na presença dele sem ser chamada, eu vou morrer. Ela só estava pensando nos obstáculos. Aí, olha o que o tio dela diz. Vem junto comigo para a Bíblia. Esther, capítulo 4, aqui, bem no versículo 13. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus. Porque se de todo
tu te calares neste tempo, socorro e livramento da outra parte sairá para os judeus. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. Olha só que interessante. Ele disse assim, em umas palavras mais atualizadas. Será que você não foi colocada como rainha porque Deus tinha um propósito? Será que você não foi colocada aí para quando chegasse, para quando acontecesse isso, você não livrasse o seu povo? Então Esther pensa muito e dá uma resposta. Ela diz o seguinte ao seu tio, ainda no livro, no capítulo 4 de Esther, aqui no versículo 15. Então Esther disse que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem eu, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Ou seja, ela falou com o seu tio e disse, junta todo mundo, vamos clamar a Deus, vamos chamar ele, vamos jejuar porque a resposta vai vir dele. E ela disse que ia à presença do rei após os 3 dias. E ela foi. Passou os 3 dias todo mundo orando, jejuando, clamando a Deus por socorro, pedindo a ele que ele ajudasse o povo. Esther foi. Mesmo que fosse contra a lei, ela entra na presença do rei. E olha que coisa interessante. Se o rei estendesse o cetro em direção a Esther, significaria que ela viveria. Mas caso contrário, ela morreria. E aí, o que você acha que aconteceu? Então, agora eu vou responder. Ela entra na presença do rei e ele estende o cetro. Deus derramou graça no coração do rei. E olha o que ele diz. O que queres? Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. E ela simplesmente pede um banquete ao rei. E aí ela faz o primeiro. Ele pergunta o que você quer, ela não conta. E no segundo ela fala ao rei, pede pela vida do seu povo. Pede ao rei que ele chegue, ajude, a livre. Aqui no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 3. Certo? Esther, capítulo 4, 3. Então respondeu a rainha, capítulo 4, não, capítulo 7, corrigindo. Tava com a cabeça no capítulo 4, releve. E diz, no versículo 3, então respondeu a rainha Esther e disse, se o rei achar graça aos teus olhos, e se parecer bem ao rei, dê-se-me a vida como petição, e o meu povo como meu requerimento, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que os opressores não poderiam ter compensado a perda do rei. Então o rei falou o rei Assuero e disse, rainha Esther, quem é esse? E onde está o cujo coração a instigou a fazer isso? E Esther disse, o homem, o opressor e o inimigo é este mal, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Aí a Bíblia fala que Amã se prostra aos pés de rainha Esther e pede perdão a ela. E o rei simplesmente não gosta. Além disso, o rei descobre, através de um servo, que Amã tinha mandado fazer uma forca. Para quem será? Óbvio, para Mardoqueu. E estava na frente da casa dele. E o próprio rei disse, então, enforquem Amã nela. Simples assim. E aí, o que acontece é que ainda tinha um problemazinho. O decreto não podia ser, assim, como é que eu falo? Ser desfeito, porque ele foi assinado com selo real. Aí é um negócio bem complicado esse negócio deles. E nem o próprio rei podia desfazer, porque tinha o selo real. Aí o rei fala que ela e Amã podiam fazer alguma coisa. E a mãe e ela começam a pensar, nossa, o que vamos fazer? E vem uma ideia. Os judeus têm o direito de se defender. E foi assinado com o selo real. Aí o que acontece?
todos os judeus se defendem e Deus agiu e chegou lá. Depois que todos oraram, todos fizeram jejum. Então é isso que nós temos que aprender com a Rainha Esther. Que tudo que a gente precisa, nós temos que orar a Deus. Não só nos períodos ruins, mas nos períodos bons também. Agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Agradecer a Ele por Ele ser bom conosco. E saber que a gente pode confiar nele. Porque Ele sempre chega com socorro. Por mais que pareça difícil, olha só. Pensa comigo aqui junto nos pensamentos. A Rainha Esther tinha tudo para não ir, tinha tudo para deixar o povo morrer sozinho. Só que depois da palavra que o tio dela deu a ela, olha, Deus te colocou aí por um propósito. Agora chegou o momento. Ela viu que Deus tinha um propósito na vida dela. Por ela estar ali como rainha. Ela não foi colocada ali à toa. Então ela orou com seu povo, jejuou com seu povo. E a resposta veio do céu. E aí, gostou da história? Gostou do vídeo? Então, deixa seu like, se inscreve no canal se você é novo. E até a próxima. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Tchau!